I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up in the answer for her. E na parte de cima da tabela, o Palmeiras de camarote olhou. Não gostei hoje, lógico, eu que não gostei da escalação do Flamengo de hoje, para sair jogando, sabendo do resultado, do que o Palmeiras proporcionou ontem. O resultado do Palmeiras tinha que ter condicionado a escalação do Flamengo. É isso, já sabia. É óbvio. Não, e não só isso, Bernardo, sabendo que já tem no meio de semana. Exato, já tem matou a Libertadores. gordura, conforto na Libertadores, né? Você poderia diminuir para um rival aí, título. É o título nacional. É um título nacional. E aí, quando botou a cavalaria, já não dava mais, né? Não pode poupar no Campeonato Brasileiro, né? Daqui a Tem pouquinho... algum momento que você tem que ter o sacrifício, né? Sim. Não, e essa Era semana... hoje. Passei o título. Era hoje. E eram duas mudanças só, que o Arrascaeta não estava nem no banco, então provavelmente estava com algum problema, né? O Everton Ribeiro e o Pedro, isso dores no no lugar pé. do Everton Ribeiro e o Arrascaeta vão colocar, machucado. Arrascaeta, dores no pé. Everton Ribeiro e Pedro nos lugares do Diego e do Marinho. Já era outro time. Com todo respeito ao Dorival, assim, hoje ele brincou no Brasileiro, como disse o Renato Gaúcho certa vez em relação ao Fluminense em 2008. Não podia, assim, mesmo jogando contra o adversário que lhe é inferior, no seu estádio, diante de 64 mil pessoas, não pode, diante ainda do fato de estar virtualmente classificado, classificado à final da Libertadores, ou seja, poderia entrar com o seu time B, se o seu time B assim, é tão confiável, não, pelo menos para boa parte das pessoas que entrasse contra o Verissácio, né? E colocasse o time titular hoje, mesmo sem o Arrascaeta, mas colocasse o Vitor Hugo jogando com o Everton Ribeiro, Pedro, Gabigol, né? Porque ele poupa hoje, mas não deu certo, evidentemente, no aspecto esportivo, porque o Flamengo só empata o jogo, e o Flamengo vai jogar contra o Goiás sem Pedro e Gabigol. Jogadores que estão suspensos, um porque foi expulso mais uma vez, isso é impressionante, né? Ele tomou um cartão no intervalo, ele reclama pra caramba, é a 7ª expulsão dele pelo Flamengo, alguém tem que chegar e cobrar o Gabigol, não é possível isso. E o Pedro com um 3º cartão amarelo. Então ele poupa, mas não dá certo, esportivamente e pensando no jogo adiante. Você pode fazer 5 substituições, né? E aí você... 64 mil, tudo. Isso aí eu acho que é mais querer dar satisfação a jogador, cara. Eu já tive do outro lado. Boa tese. Mas querer dar satisfação. Os caras estão jogando aqui, vai vocês aqui, não. Eu quero ganhar o campeonato nacional, eu vou com esses aqui, quarta vocês vão. E tem mais uma coisa. Além de ninguém tem que você... reclamar. Tem um momento que você tem que decidir. Porque assim, querer agradar gregos e troianos, a gente viu na mitologia a merda que deu. Então, assim, ele tinha hoje um recado a dar, assim, de você botar realmente uma pressão. E ele desperdiça, não é só escalando um time mesclado. Algumas decisões que ele tomou, por exemplo, o Diego no meio-campo, muito pouca vitalidade do Diego no meio-campo. O time não tinha química, não tinha eletricidade nenhuma, cara. É um time passivo. E, enfim... Que depois do jogo contra o Palmeiras, o Dorival dá a entrevista coletiva e cita que ele tem 2 times que têm esquemas táticos diferentes, isso aí é perceptível para todo mundo, que tem os dois times têm esquemas táticos diferentes, e ele justifica a escalação do time inteiro reserva contra o Palmeiras, porque os jogadores eles criam dinâmicas entre si. E eles já sabiam como eles poderiam se encontrar em campo naquele time, ao invés de mesclar jogadores. E aí chega para a partida de hoje, ele decide mesclar os jogadores. Então, tem uma incoerência aí nos dois discursos do Dorival, pelo menos na minha avaliação. Ele poderia ter feito a mudança completa, ele poderia ter escalado o time titular ao invés de mesclar jogadores para o jogo de hoje, porque os jogadores eles precisam de um entendimento entre eles para resolver as partidas. As partidas elas se oferecem ao jogador, mas ele precisa também entender como é que o companheiro se desloca, como é que o companheiro busca uma jogada. E nitidamente Gabigol, Cebolinha e Marinho, eles não se entendem entre si. Ele podia ter botado o Thiago Maia, né? Que está pendurado na Libertadores, podia ter atuado da mesma maneira que ele colocou o Gabigol hoje. Foi pro jogo porque está pendurado, quarta-feira não vai nem pro banco, né? E o Gabigol acabou levando uma suspensão dupla, né? Porque ele leva o cartão amarelo e leva um vermelho no jogo. 2 amarelos que combinam com o vermelho. Tá fora do próximo jogo contra o Fortaleza, o Pedro também. Eu critico a decisão do Dorival
mas não subestima a complexidade desse desafio para quem tem que tomar a decisão, que é dosar as competições, o calendário, não ter nenhum jogador lesionado, o Flamengo está muito mais vivo nas Copas que no Brasileiro. É só que ele pode ter perdido hoje a última grande chance de reduzir a vantagem e pressionar o Flamengo. O Palmeiras, porque o Palmeiras vai jogar agora, terça-feira, e se ele passar para a final da Libertadores, ele vai ter só brasileiro para disputar, cara. Enquanto o Flamengo ainda terá a Copa do Brasil. Então, o Palmeiras só vai tirar o pé do acelerador do brasileiro a partir de agora, se ele for para a final, na reta final da competição mesmo. Enfim, o Dorival, depois do jogo, justificou a escolha dele. É óbvio que isso foi tema da entrevista coletiva, e falou o seguinte: arrependimento nenhum. Eu confio na equipe que eu coloco em campo. Hoje não aconteceu o resultado da forma como gostaríamos, não tivemos realmente um bom primeiro tempo, mas nós não podemos colocar também na conta dos jogadores. Eu acho que é uma situação em que você acredita e tem um norte tomado, uma decisão tomada. Para todo mundo, a situação da Libertadores já está definida, só que nós pensamos de uma outra forma. E eu não quero correr riscos nenhum, de maneira nenhuma, porque nós já temos também um histórico aqui anterior, que nos causou uma surpresa muito grande aqui dentro do Maracanã mesmo. É só nós nos voltarmos um pouquinho ao tempo aí que nós vamos ver que a precaução ela tem que fazer parte da nossa vida. E nós temos que saber que um fato só se consumará a partir do momento que os dois resultados aconteçam. E o que eu não quero é que uma surpresa desagradável aconteça na quarta-feira, independente da boa vantagem que tenhamos. Futebol prega peças. E nós estamos mais do que escolados em cima disso. Por isso que o meu respeito para com o jogo do Vélez é o mesmo que eu tive em relação ao jogo do Ceará, mantendo uma linha de atuação daquilo que eu vinha acreditando que seria o correto. Não mudei em sentido nenhum. E não mudarei por causa de um resultado. A surpresa desagradável veio hoje, embora no Campeonato Brasileiro, sempre bom lembrar, não se ganha de ninguém de véspera, né? De ninguém. Ele se referia América do México. ao jogo com a América do México em 2000. Sim, cara, mas era um outro Flamengo, né, cara? O principal jogador do Flamengo naquele time era o Renato Abreu, era um outro Flamengo. Sim, era outro Flamengo. Ela saindo para dirigir a seleção da África do Sul. Era um outro Flamengo, era um outro momento do clube, do time, né? Enfim, era um outro Flamengo. Não se ganha jogo de véspera, a gente não tem nenhuma certeza de que se colocasse os titulares o Flamengo venceria o Palmeiras em São Paulo, o Ceará hoje. A única certeza que temos é que as chances disso aumentariam. E outra certeza que eu tenho é que a arbitragem do Voaden hoje foi um desastre. Um desastre. Porque a gente pode até avaliar que as duas expulsões são corretas pela reclamação do Jô e pela reação do Gabigol no segundo amarelo, mas elas têm como origem erros do Voaden. Né? O Vidal toca claramente com a mão na bola, era cartão amarelo para o Vidal ali, impedindo um contra-ataque. O Jô reage a um erro de arbitragem, deve ter xingado o árbitro, não estava lá, reclama de forma ostensiva e é expulso. Olha lá, ele reclamou muito mesmo. Só que a reclamação se origina com um erro de arbitragem, ignorando a mão do Vidal. Só uma correção, foi o Paulo Zanovelli, o árbitro do jogo. Foi mal, eu não sei nem qual o jogo o Voaden apitou. Desculpa, André. Não, perdão. Desculpa eu, cara. Desculpa o Voaden. Peço desculpas ao Voaden. E na sequência, cara, o Gabigol toma um cartão quando já acaba o primeiro tempo. Ele vai reclamar de acréscimos. Pô, foi mal, Voaden. Coloquei na sua conta. Hein? Ele leva um cartão amarelo muito bobo, cara. O jogo já tinha acabado. O árbitro dá 2 minutos de acréscimo, ele vai reclamar. Que acha pouco. Tem todo o direito. E era pouco mesmo, porque o juiz não coibiu a cera do Ceará. Mas, cara, reclamar com o jogo já paralisado. E é o 18º cartão que o Gabigol recebe no ano, amarelo. No ano. Tudo bem, leva o primeiro amarelo. E o segundo, ele tenta recomeçar o jogo e o juiz está mais preocupado com a reação do Gabigol com o Ceará praticando antijogo. Né? E aí dá o cartão para o Gabigol. Então... Foram 2 expulsões. O primeiro cartão do Gabigol é na saída do primeiro tempo. Exato. Né, ali, né? Quando ele reclama dos 2 minutos de acréscimo. O Jô, você não estava lá, mas a câmera colocou a gente lá, né? Porque fecha no Jô e a leitura labial do Jô é uma ofensa à arbitragem. O árbitro perderia completamente a moral se ele não bota pra rua o Jô naquele momento ali. Sim, só esclareço que é depois de um erro dele, claro.
que ele não enxerga a mão do Vidal, que era cartão amarelo pro Vidal, beleza. E agora, o Gabigol, cara, 2 cartões amarelos hoje, um com o jogo já paralisado, 18º cartão amarelo no ano dele. O Gabigol é uma bomba com pavio aceso, né? A gente falava durante essa semana sobre isso. Quais são os riscos que o Flamengo tem? No podcast de sexta-feira a gente comentava sobre isso, você lembra? No podcast A Mesa. Quais são os riscos que o Flamengo tem dentro da temporada? Quais as possibilidades de o Flamengo se complicar com o timaço que tem? A gente falava, essa é uma das possibilidades, o emocional. Jogadores como o Gabigol tem um temperamento imprevisível. Ele é capaz desse tipo de reação. E esse tipo de reação, por mais que ele, em algumas circunstâncias, tenha alguma razão, isso é assustador, cara. Na súmula está escrito assim: expulsei de forma direta o Jô por socar o ar em minha direção, proferindo as seguintes palavras: vai tomar, né? Foi mão. Me senti ofendido pelas atitudes narradas acima, escreveu o árbitro. Zanovelli. Sim, senhor. E não o Voaden. Foi mal, Voaden. Foi mal, hein? Para o próximo jogo do Flamengo, que é contra o Goiás, ele não terá nem Pedro, nem Gabigol. Vai ter que escalar o ataque de um jeito diferente. E nem Lázaro. E nem Lázaro, vendido. Né? I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up.